Olha, no Brasil, nascem 28 mil crianças com problemas cardíacos por ano. Diagnóstico precoce e informação podem ajudar aí a salvar a vida dos pequenos. Aqui com a gente a doutora Adriana Calado, que é cardiopediatra do Hospital do Coração aqui em Alagoas. A gente começa, claro, falando o que é a cardiopatia infantil. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui trazendo informação junto com vocês. Então, a cardiopatia congênita, né, é aquela doença que acontece no coração do bebê durante a formação na gravidez. Então, alteração na estrutura, nas paredes, nas válvulas cardíacas e até na função. Mas a criança já nasce com essa patologia. É diferente, por exemplo, do adulto, que é adquirida, que a criança também pode adquirir patologias. Mas a cardiopatia congênita é a que já vem do nascimento com a criança. O que impressiona é que os números são altos, né, doutora? São. E imagina a aceitação da família diante disso. A criança já nascer com um problema no coração. Exatamente. E esse é o nosso intuito, é trazer para as pessoas que prestem atenção na sua criança, porque os números são altos. Chega a ser uma doença de alarme público, assim, que a gente precisa realmente estar atento para que essas mães prestem atenção nas suas crianças e levem essa criança ao cardiologista. E se fala pouco sobre isso, né? Pelo que a gente percebe, né? Exatamente, fala-se pouco, né? As pessoas não aceitam, inclusive, né, que a sua criança possa ter alguma doença cardíaca, né? E a gente precisa que os pediatras estejam atentos às malformações cardiovasculares, né, que eles fazem muito bem tem essa visão muito boa, mas é preciso dar uma atenção especial porque 1 em cada 100 crianças tem doença no coração. Então, é um número alto. Dessas crianças que nascem, cerca de 80% têm cardiopatias graves que podem levar à morte da criança. Então, é importante que, antes de sair da maternidade, façam o teste do coraçãozinho, que ainda não é difundido como o teste do olhinho, como o teste do pezinho, mas a gente precisa que o teste do coraçãozinho seja amplamente divulgado, né? É lei. As crianças têm que sair da maternidade com o teste do coraçãozinho, que é super simples, é indolor, né? Não traz nenhum problema para a criança, é só comparação de oximetria. Então, é importante que todas as maternidades estejam cientes de que tem que fazer esse teste. Você falou aí do teste, então, né, que é importante, né, antes de sair da maternidade, mas alguns tipos de cardiopatias, de doenças, né, no coração, podem ser diagnosticadas antes do nascimento? Podem sim, né? Com relação ao diagnóstico, as cardiopatias, elas podem ser diagnosticadas já no período pré-natal, né? A gente, através do ecocardiograma fetal, né? A gente disponibiliza esse exame aqui no estado com profissionais excelentes. Então, é importante que o ultrassonografista, ao identificar alguma patologia que não consegue definir bem a área cardíaca do coração ou intracardíaca, encaminhar para o cardiologista pediátrico. Existem tipos diferentes da doença? Muitos. É uma das patologias mais complexas. Não é uma patologia única, nasceu, não. Você sabe exatamente qual. Existem diferentes. Nossa, existe uma infinidade de combinações das patologias, né? São várias patologias, então assim, pode nascer sem uma válvula, pode nascer com válvulas trocadas, pode nascer com um ventrículo só, que a gente tem 2, pode nascer com um só, pode nascer com orifícios, né? Que são os buraquinhos que as mães falam. Então, são várias patologias que podem acontecer. E quais os principais sintomas que a criança pode apresentar, doutora? Então, o neonato, né, ele vai... uma das principais alterações que podem ser observadas nas cardiopatias graves é a cianose, que é o bebê tem o lábio, a mucosa oral arroxeada, né? As unhas também são arroxeadas. E a criança, ela tem desconforto
respiratório quando está diante de algum estresse, como a amamentação, como o choro, a irritabilidade. Às vezes, até as ações fisiológicas, a criança desencadeia em um estresse e tem uma crise de hipóxia, né? Nessas cardiopatias mais graves, mas não são todas que têm essa abordagem mais visível, né? As cardiopatias que a gente chama de hiperfluxo pulmonar, que o pulmão recebe muito sangue, as crianças são cansadas, dispneicas, né? Têm dificuldade para amamentar, param de amamentar frequentemente, com sudorese no perímetro cefálico, né, na cabecinha, e muito desconforto, né, que ele fica puxando a respiração, né, para as mães entenderem. Então, essas crianças precisam ser avaliadas. E também, que a gente não pode deixar de falar, das infecções de repetição. Crianças que têm muita pneumonia, que gripam. Lógico, toda criança gripa, mas tem aquela que tem uma frequência diferente, mais frequente, né? Exatamente, do que as outras, que precisa da entrada no hospital com mais frequência e ficar internada, tomar antibiótico. Então, essas crianças precisam ser avaliadas. Como toda doença, o diagnóstico precoce ele é fundamental, né? Nesse caso, o pré-natal ajuda, o acompanhamento, ele é importante nesse aspecto? Com certeza. O pré-natal é fundamental. Só para complementar, a vida dos pais, a mãe que fuma, que bebe, ela ajuda também nesse problema? Com certeza. As causas das cardiopatias congênitas é multifatorial. Não tem, assim, uma causa que a gente identifique e diga, não faça isso que não vai ter cardiopatia. O fator histórico é uma coisa que, né? História de doenças congênitas na família, histórias de cardiopatias na família, cardiopatias congênitas na família, a mãe que bebe, que fuma, né? Então álcool, drogas, precisa ser, durante o período da gestação, precisa ser cessado, né? As famílias precisam entender que são fatores que interferem na formação do bebê. Mas uma coisa assim, para aliviar mais, amenizar, né, quem está em casa, tem cura? Tem a gente suporte. Pode dizer que tem cura? Tem suporte. Se for diagnosticado cedo, se for tratado logo cedo, as chances de cura são maiores? São maiores, mas como é estrutura, a gente vai dar uma condição de vida para a criança. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu não tenho como dizer a você, vai ter cura. Apenas as cardiopatias muito simples, a gente consegue sim dar uma estrutura muito boa para a criança. Mas as complexas, a gente vai melhorar a vida e a sobrevida dessa criança. Doutora, a gente quer agradecer sua presença logo cedinho aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Bom dia. doutora. Bom dia para você.